Hoje eu tenho a oportunidade ao vivo, né, assim, estando aqui em Campinas, na exposição Fotolivros em Fluxo, da Rama e do Acho Imagens, de a gente poder conversar pessoalmente com esse artista incrível que faz parte da mostra, que fez essa formação comigo, que foi meu instrutor de edição também, durante esse processo, que é o Fernando. Eu queria que você contasse pra gente, Fernando, um pouco sobre o desenvolvimento da tua carreira, um pouco antes de você contar desse trabalho lindo aqui, sobre como você escolheu o que você ia desenvolver, né? Hoje você também tá ligada ao meio acadêmico, então contasse essa sua trajetória profissional pra gente. Tá. Então, Laura, primeiro eu queria agradecer, assim, tô muito feliz de ter essa conversa contigo, né? A gente se conhecia através das janelinhas do computador, sim. E agora pessoalmente realmente é outra coisa. Assim, meu envolvimento com a imagem foi desde cedo, desde 15, 14, né? Também eu vivi em uma outra época onde câmera fotográfica era câmera com filme, né? Sim. Não digital. Então, assim, teoricamente, para você produzir imagens, ou você pintava, ou você desenhava, ou você esculpia, né? Ou você realmente trabalhava com câmera, e trabalhar com filme não era muito fácil. Sim. Eu acabei, assim, no meio de uma armação do destino, né? Caindo na Faculdade de Artes Plásticas da PUC do Rio de Janeiro, eu sou carioca. E lá, realmente, aí eu tive acesso a um milhão de coisas, porque era anos 80, era tudo junto, misturado, matéria de arte. Sim. E isso me fascinou, e eu trabalhava com área rural, com ONG naquela época, né? A Eco, né? Naquela época, Eco 92, né? Então, aí eu tava lá e tudo mais, com vídeo, né? Câmera de vídeo. E aí, nisso, eu ganhei uma bolsa para estudar fora, fotografia e audiovisual, como ecodocumentação. Lindo. Né, na Suécia. E isso realmente aí, pronto, abriu o mundo, né? Na volta, eu comecei a trabalhar em comunidades, Pavãozinho, na área rural de Paracambi, sempre com fotografia audiovisual, me especializando muito. Mas aí o destino me colocou, precisava me sustentar na época. Na época não, até hoje é difícil se sustentar falando sobre terceiro setor, assim, não é fácil. Mas, e aí eu comecei a trabalhar como assistente de fotografia de cinema, né? Fotografia com alguns caras num estúdio, então assim, do Rio de Janeiro, que era o Arte Luz Estúdio. Então assim, passavam todos os fotógrafos por lá, aprendi horrores, né? Mas muito aprendi com o Murilo Meirelles, que foi meu grande instrutor, um fotógrafo de moda. E no cinema, fazendo assistência, né? E eu acabei caindo como 28º, tô brincando, é claro, assistente do Walter Carvalho, né? Que assim, que só estar lá, eu fazia o estilo, me abriu o mundo, né? Aí, nesse sentido, eu acabei caindo no mercado e trabalhando com publicidade e moda durante muito tempo. Aí, vamos lá, para não ter não demorar muito, mas corta 2009. Em 2009, foi abrir uma web TV em Fortaleza. Aí me apaixonei por Fortaleza, né? Assim, de ficar lá. Acabei tendo que ficar 1 ano. E aí também caiu também, por obra do destino, no meu colo, um concurso de professor substituto. Legal. Da Universidade Federal do Ceará. E aí, né, estudar para dar aula, estudar para dar aula de fotografia, passar o que eu vivi durante 25, 28 anos, 30 anos naquela época, era bom, mas você tinha que estudar mais, né? Sim. Foi aí que eu mergulhei no mestrado de fotografia audiovisual pela UFC. E acabei dando aula em um monte de faculdade particular, mas também passando para ser professor efetivo dentro da Universidade Federal do Ceará, que é um lugar onde me abrigou e me recebeu de portas abertas. E aí eu tive que fazer um doutorado, né? Porque aí eu tô na vida da academia. Sim. Acabei passando para doutorado em psicologia lá na UFC também. Legal. E o pós-doutorado em comunicação. Mas isso, por que eu tô falando de academia, né? Não para ficar falando de título, mas no momento em que eu fiquei financeiramente livre da fotografia, ou seja, ter que fotografar tudo aquilo que eu fotografava para poder sustentar, né, meus 3 filhos lindos, Sim. que eu amo de paixão,
isso me libertou, assim. As amarras estouraram e eu passei a fazer o que eu realmente fui motivado e encantado a fazer, que era uma fotografia que falava sobre as pessoas, né? Sobre as coisas, sobre memória, sobre ancestralidade, sobre questões da natureza, né? Ecodocumentação e tudo mais. Só que aí eu comecei a fotografar, né? Outros projetos. Quando eu fui ver os outros projetos, eu estava o tempo inteiro falando sobre as narrativas, sobre memória, sobre passado. E sobre reconfigurar as histórias de vida. Eu falei, olha, alguma coisa tem isso. Alguma coisa porque eu escolhi. Algo lá dentro tá ali. Você precisa trabalhar sobre isso. Na verdade, eu acabei descobrindo, né? Foi um processo de descoberta. É engraçado falar sobre... Não é engraçado é o meu jeito de dizer. Mas nessa exposição que a gente está, são vários processos, são várias descobertas, né? Porque primeiro, mergulhar na sua história de vida não é simples para ninguém. Tudo bem que alguns podem ter uma história de vida mais cinematográfica, outros menos, mas a intensidade da emoção, da memória, de todas as coisas que são remexidas e revolvidas lá dentro, quando a gente mergulha dentro de nós mesmos, a intenção não se mede pela história, né? E aí eu comecei a mergulhar na minha história, que foi o processo do meu doutorado em psicologia, né? Meu orientador, Luizio Lima, é um cara que é dessa área de narrativas de si, e eu comecei a mergulhar nesse processo, e aí sim, eu fui bater de frente à minha história de vida, que eu já silenciava ela há 44 anos, né? E por razões óbvias que vocês vão saber vendo o trabalho. E isso tudo também é um grande estopim, aí eu realmente tenho que falar não só ao meu orientador, mas o trabalho começou antes, né? Foi um trabalho que eu comecei a desenvolver e comecei a entender que, ao falar sobre mim, eu deveria ficcionalizar essa história. Eu comecei a trabalhar essas ficções, que são as minhas memórias, né? E aí eu, através dessa descoberta, comecei a trabalhar, mas um grande ponto de corte muito forte foi com o Éder Chiodeto, né? Que esteve lá em Fortaleza, fazendo um período de 3 meses de oficina, num dos aparelhos públicos que tem lá, né? E aqui, não sei, vou fazer uma propagandinha pequena, mas elogiar, porque os aparelhos públicos de Fortaleza estão produzindo muitos artistas. Ótimo, Tem muita coisa acontecendo lá. É um lugar que precisa ser visitado, tanto dos museus públicos, como dos privados, como é o Museu da Fotografia, né? Que é da Fundação Silvia e Paula Frota, assim. É fundamental estarmos lá. Quem quiser passar por lá, pode vir, estar totalmente convidado. Então, assim, nesse sentido, nessa oficina, eu passei quase 2 meses trabalhando alguns textos, mas me incomodou muito uma pessoa que estava lá que queria falar sobre as questões dos desaparecidos da ditadura do regime militar brasileiro. E isso me incomodou demais. O Éder ficou olhando para mim assim, sabe? De rabo de olho. Eu estava ali na saída da sala. Ele, por que isso te incomodou tanto? Eu falei, cara, porque não é nem questão de lugar de fala, cara, que eu acho importante. Mas eu acho importante, como a Grada Quilomba fala, que os outros também falem. Claro. Né? É fundamental que os outros também falem, porque senão o mundo não fala sobre o assunto. Sim. Mas o que me incomodou foi o jeito com que ele lidou com a memória dos outros. Né? Não é só uma questão de forma. Eu vou pegar o meu trabalho, porque agora na contemporaneidade a gente faz muito isso, né? Formas de trabalhar com o mundo muito encantado, com queimar coisas, cortar coisas, rasgar coisas, né? E fazer vários... Que a gente está por aí, que é maravilhoso, são várias oficinas, mas a forma precisa seguir o conteúdo. Certo. E aí, nesse sentido, o conteúdo não estava sendo respeitado e a forma estava sendo valorizada, né? E não nenhuma crítica ao artista, porque, né, enfim... Mas aí ele, mas por quê? Eu falei, porque eu vou contar minha história, então é por causa disso, né? Porque, resumidamente, a minha família, meu pai e minha mãe, né? Eles eram ativistas políticos, desde 62, 63, cada um na sua cidade. Meu pai era de Porto Alegre, minha mãe era do Rio de Janeiro. Eles já tinham sido fichados e olhados desde jovenzinhos. Tanto que a minha mãe teve que sair para estudar na Sorbonne, ciências políticas, meio que fugida, estudou lá por muito tempo.
Eu acho que não adianta nada, porque no meio da revolução, da situação, ela vai estudar na Sorbonne. Ciências políticas, ela volta mais inflamada. Mais ainda. E aí ela voltou, quando eles voltaram, se conheceram, uma diferença de idade grande, de 7 anos. A minha mãe era mais velha do que ele, mas uma mente ligada no que deveria fazer. Certo. Os dois começaram a trabalhar no PCdoB ativamente, e as estruturas, assim, não cabe aqui a gente explicar, mas eram estruturas separadas, porque, né, assim, para não ter nada junto, então eles tinham uma estrutura de um certo grupo onde eles trabalhavam e eles faziam as missões deles até que eles iam ser escalados para o Araguaia, né? Naquela época, escalado para o Araguaia naquela época não era pouca coisa, né? Era uma questão muito forte. E apareceu, né? Apareceu do nada. A brincadeira, não é brincadeira, mas a verdade é que meu pai falsificou a tabelinha da minha mãe. Para quem não sabe o que é tabelinha, deu uma olhada, né? E aí ela, perdida no universo, acabou que engravidou, e no meio disso, o líder deles, do grupo deles, pensou e falou assim, não, olha, você não vai sacrificar seu filho, né? Então vocês vão mudar de missão. Vocês vão para a Albânia, né? Tomar conta de uma rádio que a gente está tendo acesso lá, que se chama Rádio Tirana. E a Rádio Tirana tinha já um casal lá, que estava 1 ano, e começou o processo. E meu pai, que era jornalista, tradutor, falava várias línguas. Minha mãe, que era geógrafa, né, fazia ciência política, mas também trabalhava com comunicação, eram pessoas ideais para isso. Sim. Então, teve todo o nosso processo de saída do Brasil, foi complexo. Meu pai, foi mais fácil para o meu pai, porque meu pai trabalhava com isso. Meu pai era conhecido como Nilo, ele fazia rotas de fuga para as pessoas e conduzia. E aí ele fez uma rota de fuga, a gente conseguiu sair. É um dos trabalhos, inclusive, que está lá no meu site, que eu trabalho essa saída, essa fuga enquanto bebê. E aí eu nasci em pleno Carnaval do Rio de Janeiro. E com 3 meses de idade nós fomos embora. Fomos primeiro para o Uruguai, depois para o Chile, Paris, Roma. Só que isso tudo assim, 2 meses, né? Para chegar em Tirana. Então, quando eu cheguei em Tirana, bebê, não, lógico, né? Na verdade, nasci no Brasil, mas me desenvolvi lá, porque pouco de brasileiro. Eu não falava português direito, falava albanês, a TV tinha programas em italiano, tá em cima da Grécia, tem a Turquia, tem influências muito enormes. Meus pais trabalhavam o dia todo praticamente na rádio, e eu fui crescendo com 3 moças que cuidavam de mim, que falavam albanês, né? Uma era muçulmana, outra era ortodoxa e outra era cigana. Então, assim, uma criação ecumênica e multilingual, e não dava tempo de eu ouvir português, né? Então, assim, na verdade, eu cresci lá, com as influências de lá, com a cultura de lá, com a vida de lá, num país comunista, né? Só que com o papel do único filho dos brasileiros que vivia lá. Então, assim, eu tô me rendendo muito, essa história é meio longa, mas é só para entender que esse processo foi dar nisso. Aos 7 para 8 anos, eles decidiram que retornariam ao Brasil. Só que, para eles, era o retorno de um grande exílio, né? Porque eles foram praticamente exilados. E quem pesquisar um pouco de história vai ver que quando voltaram os exilados do Brasil era uma grande festa, porque, assim, as pessoas amavam o seu país, né? Elas estavam fora, exiladas. Ninguém adorou ficar fora, né? Só que ao colocar o fim do exílio para eles decretaram o início do meu. Certo. Porque eles me levaram a reboque, né? E eu tive que aprender português. Sim. Né? Minha avó foi para lá para me ensinar português direito. E eu cheguei aqui um menino de 8 anos, meio brancão, esquisitão, falando o doutor. Muito tipo de língua diferente. Completo, uma cabeça completamente diferente e uma memória estabelecida. Muita gente fala na psicologia que a memória de infância ou é muito consolidada ou é muito esquecida, né? Sim. No meu caso era muito consolidada. E aí eu comecei a ser treinado para esquecer, que é até um outro trabalho que eu comecei a fazer. Legal. Nesse treinamento, eles deixaram tudo lá e eles trouxeram 3 álbuns de família. E as fotos tinham uma dupla função. Uma é que eu lembrasse das coisas,
mas outra é que eu sempre tinha que ter um efeito rebote ali na lembrança. Tá. Ou seja, eu tinha que inventar uma ficção. E a ficção era que a gente viveu em Paris, em Roma, e pronto. E é por isso que eu tinha essa língua meio estranha. Então, quando a gente voltou para Roma e Paris, tiramos fotos, uma no Coliseu, uma na Torre Eiffel, que é para assim, eu sempre chegar no final do álbum e falar, olha, eu vivi. E eu fui sendo treinado para esquecer. Eu voltei com o mesmo nome falso que eu embarquei, que era Carlos José Fernandes, e vivi nessa ficção até, sei lá, porque, né, a democratização custou a chegar, né, as coisas melhoraram um pouquinho, mas eu vivi praticamente no colégio até uns 13, 14 anos vivendo essa ficção. Lógico que já falando português, né? Ou carioquês, né? Mas essa coisa toda me permeou, porque a minha mãe, ela ficou muito impregnada em nunca falar sobre isso. Meu pai já falava mais livremente, né? Trabalhava em jornal, jornalista, tinha suas atividades políticas, mas faleceu quando eu tinha 18. Mas minha mãe sempre ficou em silêncio. E sempre com medo. E eu sempre também. Os resquícios estão até hoje. Se eu entro numa coisa, eu quero sentar na saída, eu tô sempre olhando tudo, eu tremo a cada sirene, como se nada tivesse acontecendo, mas isso é para outra sessão, é uma outra sessão, né? Outra conversa. E aí essa é a história, é lógico que esse é um recorte da história, e aí desculpa aí, tomei bastante tempo. Imagina. Mas esse foi o resumo que eu passei, né? E aí, na época, o Ed falou, não, peraí, né? Como é que você não tá trabalhando isso? Eu falei, não, Ed, porque não é fácil trabalhar isso. E aí eu comecei um processo de trabalhar nisso, né? E comecei isso com um doutorado. Eu falei, já que eu vou fazer um doutorado sobre isso. Certo. E no doutorado, a primeira crítica que eu recebi de todo mundo da academia foi, como é que o objeto de pesquisa vai ser você? Eu falei, não, eu vou pesquisar a história do Carlos José Fernandes. Sim. Não a minha, né? Eu vou ter um distanciamento de pesquisa. E através da intervenção nas obras de arte. Então eu comecei a trabalhar 5 obras de arte. E entender como a minha memória era reconfigurada, como as minhas emoções, sentidos e minha história, minha narrativa ia se construindo ao trabalhar com as imagens. E aí foi isso que me motivou a começar uma série de trabalhos. Sim. Quando eu entrei na ASHO, na Rama Residência, né? Foi fantástico, porque é uma história que abriu um mundo. Eu comecei a viajar, ir pro DOPS, São Paulo, Rio, Santos. Comecei a descobrir um monte de coisa que a minha mãe já não lembrava mais. E tudo que estava acontecendo. O pouco que eu sabia do meu pai, que ele me contava, mas eu não tinha essa maturidade para entender. Ele era muito amigo do Chico Mário, do irmão, né? Os irmãos, né? Enfio, etc. Né? E naquela época o Chico Mário falava, e seu pai era isso, era aquilo outro, falava não sei o quê. Eles comentavam, mas eu achava que era tudo uma brincadeira, eu não sabia de profundidade. E aí eu comecei a pesquisar os documentos e até hoje não consegui chegar ao fundo, porque apesar de a gente ter uma grande abertura hoje, ainda é um processo muito difícil. Sim. Que é um cartão com nomes e números. Aí você pega o número que te dá acesso a um documento que está todo riscado, com outro número. Aí você pega a microfilmagem, só que para isso é uma vida de pesquisa. Sim. E essa pesquisa foi me levando ao conhecimento do que realmente é, até que em 2018 eu ganhei um projeto pela Secult da Prefeitura de Fortaleza. Viajei novamente para Tirana. Legal. Para Paris e para Roma, com a minha mãe, né? E marquei todas as fotos dos 3 álbuns e fui a cada lugar. Que legal. E revisitei imaginaticamente e, lógico, emocionalmente toda essa história. E uma das dúvidas, por exemplo, que até no PCdoB tinha, porque a minha mãe não gostava de aparecer, então ela meio que ela é registrada nessa história. Meu pai, o nome dele tá, né? Mas nessa história, que é uma história longa, porque a Rádio Tirana teve um bom tempo, mas desse tempo 8/10 foi com meus pais. Eu descobri nos documentos do DOPS pessoas que disseram, não, eles não estão mais aqui, eles estão na Rádio Tirana. Eu reconheci a voz, né? Nos documentos da Guerrilha do Araguaia, falando dos companheiros que estão lá na Rádio Tirana e conseguem nos falar as coisas, transmitir as notícias. Eu fui na Rádio Tirana. Quando eu chego na Rádio Tirana, eu até me arrepio, né? Nesse momento, eu e minha mãe, eu fui com uma carta para visitar os estúdios antigos, né? Não podia dizer o que era. Quando eu chego na entrada, tem um painel de fotos
do passado, e numa das fotos tá minha mãe que incrível, operando os carrapetos. Isso aí me arrepia até hoje. Ela, uma lágrima descendo, assim, eu, assim, chocado, né? E aí, essa história, assim, acho que se ligou, assim, né? Assim, falou, pronto, tá aqui, né? É uma... Não que seja verdade, porque isso não importa nesse sentido. Sim. Não que a verdade não importa, mas em matéria de imagem, processo criativo, há ficções que falam melhor sobre a realidade do que a própria a verdade, que é uma seleção de fatos que se transformam em documentos escolhidos por alguém, né? Como a Saidia Hartman, que é uma escritora que eu gosto muito, começa a falar, né? Qual é o valor do documento? Existe valor, mas sempre o documento é feito por quem está no poder e venceu a guerra, né? Então, há outros tipos de documentos, como o seu trabalho lindamente mostra, né? Há o documento oral, há o documento da dança, há o documento do ritual, da espiritualidade. Existem outros documentos. Então, mas isso realmente deu um choque, e aí foi nesse embalo que eu entrei na ASHO, com um monte de coisa e uma falta de recorte, assim, fenomenal. Dá vários trabalhos, vários filhotes, eu quero falar sobre isso. Eu acho que o passado não pode ser esquecido. Eu acho que a gente repete os problemas por não se mergulhar na história. Sim. Eu acho que eu tenho a responsabilidade como uma criança que viveu a vida toda sob a sombra de algo e tem essa relação, é importante. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, que é o trabalho que é Cantiga para Embalar, né? Meu Filho na Esperança da Manhã, que surgiu de uma poesia que meu pai fez quando eu nasci. Que legal. Então, no alto do pensamento revolucionário dele, ele esperava um Brasil melhor, com um futuro melhor, e dedicou essa cantiga para o filho, né? Sim. E aí, nesse sentido, eu comecei a trabalhar meus álbuns de família, os documentos do Dobbs que estão, o diário que minha mãe fez ao voltar para Albânia, as fotos que eu fiz ao retornar para Albânia também. Então, esse trabalho que está aqui, né, foi fantástico, porque é uma mala de viagem que estava aqui, que era da ASHO. Então, assim, eu ficava assim, puxa, eu não tenho nada da ASHO, todo mundo pegou alguma coisa da ASHO, eu não peguei nada da ASHO, né? Agora eu peguei, né? Fiquei muito feliz. Uma mala. Que é idêntica às malas que meus pais tinham. E eu tenho uma lá em Fortaleza, eu não tinha pensado nisso. Né? Tem um facsímile do álbum de família. Eu escaneei todas as folhas. E fui procurei uma gráfica que trabalhava com encadernação de cadernos para ficar bem idêntico. E eles fizeram. Metade dele é do álbum de famílias, a outra metade são de fotos da Albânia. Né? E aí tem também um pouco do diário da minha mãe, que ela escreveu quando voltou, né? Um caderninho quando eu aprendi, quando criança, o português. Sim. Tá ali jogado, né? 3 encadernações que mostram documentos e imagens que não estão nos álbuns. Certo. Né? E tem uma caixa cheia de polaroid dos objetos, alguns objetos que a gente trouxe da Albânia na primeira e da segunda viagem, né? E eu tô olhando pra conferir porque é muita coisa. Isso é porque eu tive um recorte. Né? E eu comecei também na ASHO a desenvolver um livro de receitas. Com poesias porque me impressionou a memória do paladar. Eu voltei lá, quando eu voltei lá, lógico, você fica ávido por comer as comidas da infância, né? É feito ratatouille, né? Do cinema. Eu já estou reduzindo para todo mundo entender. E assim, eu como aqui, existe comida. A comida árabe é a comida da Albânia, basicamente. Quando eu boto uma comida árabe ou qualquer país assim, na Síria, etc e tal, um arroz com lentilha, camijadra, né? Um quibe cru, eu sinto, mas a água é diferente, as coisas são diferentes, o trigo é diferente. Quando eu comecei a saborear aquelas comidas, me vinham à memória coisas que eu não estava mais lembrando, porque as minhas memórias ficavam muito acessadas pelo álbum. Claro. Pela visão, e não pelo paladar, e não pela audição. E as pessoas começaram a falar e eu comecei a entender que é uma loucura. Travado na fala, porque eu fui treinado para esquecer, né? Eu troquei mentalmente, albanês por português, Sim. Dialeto por outras coisas, ou seja, é difícil, né? Quem fala línguas assim sabe que é difícil às vezes, você precisa encaixar.
Mas eu fiquei lá 20 dias, no terceiro, quarto dia eu já estava na padaria pedindo, sabe? E falando. Então, assim, esse acesso às comidas me deu essa memória. E eu comecei a, para cada comida que tem típica de lá, são 20 comidas, escrever uma poesia acerca disso. Que é uma outra coisa que surgiu na residência, Alma Ágil. Eu já escrevia, mas não me permitia escrever poeticamente. Sim. E eu comecei a escrever. E era uma coisa que estava inclusa no livro. E eu botei assim, comecei a arranquei mais folhas e joguei ali. Então é uma mala, que é a mala da viagem, com todas essas memórias. A sua bagagem. É uma bagagem. Que é uma bagagem emocional, né? Sim, emocional. E eu tenho um banner aqui, né, que foi feito pelo meu amigo Elton, lá de Fortaleza, que é um cara que fantástico, imprime tudo, né? É uma foto que eu acho que é a foto que mais marca, assim, mais me marca em todo o tempo, porque até me emociona às vezes, né? Porque tá meu pai, minha mãe e eu, né, aqui atrás, né, depois vai aparecer alguma imagem, mas na Praça Skanderbeg, que é uma praça do grande líder guerreiro da Albânia, que enfrentou os turcos, porque a Albânia tem uma história de guerreira. Todo mundo sempre tentou invadir a Albânia, e a Albânia, que é um país muito pequenininho, sempre enfrentou todo mundo. Então enfrentou os turcos, enfrentou o Hitler, o nazismo foi expulso, né, de lá. Assim, é uma loucura, assim. E a Revolução Comunista começou com a expulsão dos nazistas. Então, assim, é uma coisa que pouca gente... As pessoas pegam a história de ao dizer que existe uma ditadura, né? Quando um processo político se consolidou como uma única meio lá, mas não sabem da história de luta. Sim. E é um povo de luta, que é um povo de pastores que pegaram as armas. E de mulheres que pegaram as armas, que é o que me arrepia, né? Claro. Tanto que o símbolo albanês é uma mulher, né? Forte com as armas e tudo mais, por isso que até o trabalho... Eu tenho um trabalho aqui de uma amiga nossa do grupo, que é a Carla, né? Que é exatamente aquilo, são as mulheres lutando. E a minha mãe é uma mulher dessa, né? Que lutou muito. E é um momento de alegria, porque assim, as memórias que eu tenho lá são as melhores possíveis, né? Tudo que eu tenho lá é memória de felicidade. Não que a nossa vida é feita das memórias tristes. Sempre. Mas as memórias tristes realmente começaram a surgir quando eu saí de lá e comecei a vir pro livro, né? Ao esconder quem eu era, ao ser taxado de meio diferentão, em colégio, há muitas coisas que foram acontecendo. Então, assim, essa imagem ela é muito significativa para mim, porque é uma imagem que resume um pouco. O cartaz de um filme, o cartaz de uma exposição, é muito difícil, né? Você pega um frame, qual é o frame que resume toda a história? Né? Qual é o segundo, né? E eu acho que essa imagem resume muito isso. Então, assim, é uma obra que acabou sendo composta assim. É uma fração da história que eu conto através. Eu já não me cobro nem de que saia mais trabalhos, nem de que saia menos trabalhos, nem que eu tenha que falar sobre outras coisas, porque na verdade eu já compreendi que a obra é um processo de cura. Sim. Eu passei 44 anos sem falar. Talvez falar, tá sendo até difícil falar aqui pra você, porque toda vez que eu vou falar também eu não consigo falar em menos de 300 horas, um monte de coisa. Então também às vezes fica chato, chato no sentido de que, né, não precisa mergulhar em tanta coisa, mas eu falei, como eu posso resumir tudo isso aqui, esse turbilhão? É só através da arte. Claro. Eu acho que a arte, pensando em arte-terapia, sim, mas não como muitas pessoas pensam em arte-terapia. Sim. Eu acredito que os processos criativos baseados no mergulho dentro de si, das suas narrativas, criam processos de cura emocionais e físicas. Eu acredito nisso. Enfim, tem gente que não acredita. Mas assim, aí experimenta para você ver que vai dar certo. Sim. E aí, ao trabalhar com essas imagens e com a reconfigurar essas imagens de outra forma, um cinelivro, um fotofilme, trabalho fotográfico, pintura, escultura, você reconfigura sua memória. Sim. E isso cientificamente, neurologicamente, você faz outras ligações. E aí você faz outras memórias. Sim. E acessa as memórias profundas, as memórias subterrâneas, que são aquelas que você nunca quis dizer, né? Memórias que veio pelo paladar, pelo olfato, né? Pela audição, pela pele. E aí começa a vir
um entendimento de quem você realmente é. Porque todos nós somos várias pessoas. Claro. E assim, só que a gente acaba perante a sociedade escolhendo alguém, né, para mostrar. E isso é um problema que eu acho que, problema no sentido mais amplo da palavra, mas assim, é uma questão, acho melhor falando, que muitos jovens e não jovens enfrentam nos dias de hoje. A falta de entendimento de quem cada um é. Cada um, sim. Né? E se a arte pode resumir isso, né, sem ser pelas palavras, assim, é fundamental ter essa linguagem. Não que as outras não sejam importantes. Sim. Mas que essa linguagem, ela é fundamental. Claro. Então não é uma coisa só de artista, de fotógrafo, e entrar no meio, numa exposição, e entrar no mercado, na curadoria. Exato. São consequências para mim. Sinceramente, muito tempo eu já desisti de ficar pensando nisso, né? Eu penso nisso talvez como uma consequência de, por exemplo, estar aqui falando com você hoje, claro, e sabe-se lá quem está ouvindo isso, né? Poder acessar, não porque eu estou aqui, na exposição, que fantástico. Estou feliz, porque essa exposição está lindíssima. Venham ver. Mas assim, mas não é por isso, é porque realmente é um processo que para mim é fundamental de eu entender, dos meus filhos entenderem, né? Claro. Das pessoas perto de mim entenderem. E só para terminar assim um pouco, né? Eu tô tendo experiências muito positivas nessa época de polarização. Olha só. Né? Porque não é a história de alguém que escolheu um lado. É a história de alguém que foi envolvido por tudo isso. E são memórias de alguém que sofria no sentido não a língua portuguesa ela é muito extensa, né? Mas era um rebote do que meus pais viviam, né? Tanto que esse livro de receitas, desculpa eu estar falando dele, mas ele também está aqui, porque as receitas, quando havia alguma matéria censurada no jornalismo, né? Sim. Eles botavam receitas, né? Sim. E aí o livro de receitas que até eu botei aqui, que são 200 novas receitas de emoção, que é imitando lá aquele açúcar que todo mundo conhece até hoje. Sim. Tinha um livro de receitas da década de 70. As pessoas também escondiam fotos lá dentro, escondiam textos lá dentro, né? E esse livro de receitas, ele é muito assim, ele vai falando sobre esses silêncios ensurdecedores que tinham na minha casa. Porque o que eles sofriam, eles estavam vivendo uma época de muita felicidade lá. E o mundo que eles sonhavam estava sendo vivido lá. Sim. Então, eu não conhecia esses sofrimentos, mas os silêncios ensurdecedores. E no momento da preparação, aí sim, que eu comecei a saber sobre tudo, né? Então é isso, assim, em resumo. Incrível. Eu sei que é uma história, assim, é uma história, né? É uma história incrível, mas, o que eu, assim, se eu tenho a dizer com tudo isso que eu estou passando, é que todas as histórias importam. Claro. O problema, eu conto muito isso. Eu falei da polarização porque pessoas falam assim, nossa, agora eu tenho uma visão diferente, porque, assim, né? Sim. Não está impregnada de nada, assim. Então, as pessoas, pela arte, alcançam o coração das pessoas, a emoção das pessoas. E nesse sentido, não que eu não tenha bem claro qual é a escolha que eu tenho nesses lados. Sim, está bem claro no meu trabalho. Mas também o livro de receitas é assim também. É uma maneira das pessoas entenderem que a violência não é só... A violência física é estarrecedora. Sim. O que nós vivemos no tempo de hoje é destruidor, né? Desde o momento que o homem perdeu a empatia, o homem como ser humano perdeu a empatia, a gente está à beira da barbárie, né? E a barbárie está acontecendo diariamente. Não é lá longe, não. É aqui, na nossa esquina, em cada lugar. Mas que também as violências emocionais são muito graves. Sim. São muito graves e se perpetuam. Né? Até hoje se perpetuam dentro de mim e até hoje se perpetuam em muitas crianças, né? E o que aconteceu no passado precisa ser esclarecido. Sim. E de todos os pontos de vista, né? A gente vive um país que perdeu, o único país da América Latina que perdeu essa memória. Todos os outros países da América Latina têm museus
monumentos e contam essas histórias. Sim. E fizeram um processo de luto e de cura, condenando as pessoas que eram para ser condenadas, libertando as pessoas que eram para libertadas. O nosso país não viveu isso. Ótimo. Né? E essa história fica sendo apagada e acendida de acordo com o partido político que assume o poder. Uhum. Então é uma luta de narrativas. E hoje a gente já não acredita mais em nenhuma narrativa. Talvez a ficção, a arte, Sim. a história de alguém possa colaborar com um pouquinho dessa construção dessa história. É isso, eu acho. Tá certo. O teu próximo trabalho continua envolvendo a tua história? Sim, sempre. Eu, como até o próprio Hélio falou, desiste, você vai falar para sempre. Sim, sobre você. E você vai ter sempre para sempre coisa para falar. E a minha tese de doutorado, que está no ar aí, né? Ela fala muito sobre isso, né? Sobre essa análise, um método que eu comecei a desenvolver, que é o método de análise sensível dialógico das imagens. Ou seja, realmente, cada vez que eu olho para uma imagem, você dialoga novamente com ela. Como Legal. O Didi Uberman gosta de falar, né? O Abi Warburg adorava também falar, 2 autores, eles falavam muito disso. E cada vez que eu entro em contato com uma imagem do álbum, porque aqui tá o álbum todo, né? Sim. Mas às vezes eu entro uma imagem do álbum e falei, não, isso aqui é um... Então, assim, hoje eu tô trabalhando com a questão da rádio, né? E com a questão da relação com meu pai. Claro. Que meu pai, como faleceu muito cedo, eu tinha 17 para 18, ele 42 anos, né? Eu tenho essas memórias separadas antes de voltar pro Brasil, depois de voltar pro Brasil. São 2 épocas. Assim. E eu tô trabalhando muito sobre isso. Acho que é muito importante na cidade que eu cheguei a trabalhar isso, ancestralidade. Com certeza. Estou fazendo pesquisa, cheguei a 1700 e pouco de ancestralidade, as questões que ele carregava da família dele, que é do Sul e tudo mais, e a reverberação, desculpa. Claro. A reverberação que ele deu na minha criação, né? Hoje está acontecendo isso. Aí pode ser que amanhã eu pegue uma outra imagem. Mais uma bagagem vai ser carregada. E é bom que eu vou deixando nos lugares e me libertando de alguns pesos e convivendo harmônica, emocionalmente e bem com o meu passado, né? Legal. Então é isso. Eu até sinto vontade de fazer um monte de coisa, né? Eu adoro, mas aí eu me realizo pelo trabalho dos outros. Legal. O seu, por exemplo, me realizei por seu trabalho. Estudei a documentação, ECA 92. Cheguei aí pro Acre para ficar um tempo lá, para trabalhar nas questões dos seringueiros e dos indígenas, dos povos originários, né? E aí, só que aí eu vejo aqui, pronto, me realiza nesse. Eu vejo o trabalho ali da Carla, me realiza. Vejo os outros trabalhos vão me realizando. Nisso a residência é muito mais do que a gente fazer trabalhos, mas encontrar processos criativos dos outros. E me realizo nos processos criativos dos meus queridos alunos, que são do meu coração. E que eu vejo esses jovens enlouquecidamente... Isso não é da boca para fora, não é falsa fala, não. Realmente eu me realizo. E me contento em trabalhar no que eu estou trabalhando. Que legal. Queria te agradecer demais aí eu agradeço o espaço. Muito pela história. Falei demais. Pela dedicação sua ao Brasil, né? Porque isso é um pedaço da história do Brasil, sempre tentando ser ocultado. Sim. Né? A gente tenta trazer à tona, alguém vem e tenta encobrir a todo momento, né? Sim. Estamos vendo novas histórias loucas para serem cobertas, que precisam ser mais esclarecidas. Então é sempre importante alguém que está mobilizado a lidar com essa limitação, essa dificuldade. Você já viu o Agente Secreto, não? Sim. Então, ainda tem uma relação grande, não? Sim. Até por ser lá mais próximo onde você está também agora, não? E essa é uma história também que eu quero trabalhar, porque a minha mãe e meu pai viveram isso durante 10 anos. Sim. Né? Minha mãe ia para o Uruguai, voltava com coisas. Meu pai fazia rotas de fuga. Sim. Mas aí é da ordem da ficção total, assim. Sim. Para mim, né? Mas são coisas que eu tenho pequenos... coisas, mas assim... até para ver Ainda Estou Aqui, eu demorei tanto, assim. Para ver como é que emocionalmente... Tem muita carga. Né? É difícil. Da gente ver, né? E como a arte é fantástica, né? Sim. Então, agradeço muito, Fernando. Fico muito feliz que você pôde vir até, né, Campinas. Sim. Vindo assim de tão longe, mas para
poder também abrilhantar, comentar sobre o seu próprio trabalho com as outras pessoas aqui, dividir um pouco a história do Brasil com a gente, que a história da tua família é a história do Brasil também, né? Dos seus descendentes e dessa luta, né? Acho que até achei engraçado que a tua história veio ontem e eu tive a impressão que hoje são as histórias mais relacionadas à política, né? Sim. E ontem eram mais narrativas, assim. Mas eu acho que foi bom também, porque vai conseguir mesclar um pouco os 2 dias de trabalho. Sim. Né? O teu trabalho parece que tem mais uma coisa de denúncia, como os trabalhos que vão ser mostrados hoje. Assim, Sim. né? Mas eu acho que legal ter dividido, porque ontem a gente teve uma outra pessoa para avaliar, diferente da que vai avaliar hoje, que com outro viés. Né? Então eu achei muito interessante. A gente convida, né? Quem puder vir até Campinas. A gente, de certo modo, vai estar divulgando também por outras mídias o que está acontecendo, né? Mas ver aqui pessoalmente, ver o material impresso, outra coisa, num local feito para isso, é muito diferente, é muito mais imersivo, né? Então, se for possível, seria... Até o dia 29 de novembro. Isso aí. Bom, você que está vendo isso daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, infelizmente não vai ter... 29 de novembro de 2025. 29 de novembro de 2025. Isso. Obrigada. Tchau, Laura. Muito obrigado. Tchau. Em uma época envolta em sombras, assombrada por fantasmas do passado que não se apagam com o tempo, a memória sobrevive no que se lembra e no que se esquece ou se cala. A Agência Nacional, no Ministério da Justiça, passa a falar diretamente do Palácio Laranjeiras para um importante comunicado do governo federal. Estar diante do tempo, atravessá-lo, é invocar o que foi para iluminar o agora, dobrá-lo, domá-lo, transformá-lo. Mas o passado não é manso. Ele habita em nós, disforme e silencioso. Fragmentos de infância, espaços vazios, preenchidos pela imaginação. E no limiar entre o real e o imaginado, entre o que foi e o que ainda pode vir a ser, tudo começa. Esta é a história de um homem, marcado por imagens da infância.